A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Rosa, com o tema Mulher em Tempo de Pandemia e o Lar. Olá, meus amados, graça e paz. Hoje o nosso tema é sobre a mulher em tempos de pandemia e o lar. Queridos, no meado do século XVIII, com a Revolução Industrial, muitas mulheres foram absorvidas na questão da mão de obra, já que o salário naquele tempo era bem menor do que o salário masculino. No entanto, esse movimento tomou força após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, onde as mulheres assumiram papéis que antes eram só exercidos por homens. Com a saída dos homens para a guerra, muitas mulheres tiveram que assumir os negócios, muitas mulheres tiveram que sair para trabalhar, para assumir os seus lares, e também muitas mulheres ficaram na condução dos seus lares durante o período da guerra e o pós-guerra, porque houve muitas mortes e muitos homens voltaram inaptos para o trabalho. Então essas mulheres tiveram que continuar assumindo os seus lares. Hoje nós estamos vivendo o século XXI, o século do secularismo, o século do consumismo exacerbado. Hoje nós vivemos um século que a mulher compete de igual para igual com o homem, no salário, nas profissões exercidas. E muitas delas assumem os seus lares, contribuem com a economia dos seus lares. E muitas vezes muitas dessas mulheres estão vivendo assoberbadas de trabalho, porque elas exercem dupla jornada de trabalho, fora do lar e dentro do seu lar. O que nós observamos que com essa pandemia, a Covid-19, muitas dessas mulheres estão tendo a oportunidade, o refrigério de dar uma parada para ter um olhar intrapessoal e interpessoal, ou seja, ela agora pode olhar para ela, ver alguns conceitos de valores sobre a sua vida, algo que gostaria de estar exercendo, fazendo, construindo e não estavam tendo tempo. Esse olhar intrapessoal, esse olhar para o seu emocional, cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico, cuidar da sua aparência, cuidar da sua família, conviver mais com seus filhos, ter mais tempo para cuidar dos seus. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, que muitas mulheres estão podendo fazer isso. Mas além de estarem também ainda exercendo dentro dos seus lares, cozinhando, passando, cuidando da economia do lar, recolhendo lixo. E eu observo que esse é o momento dos homens também perceber o quanto essas mulheres têm trabalhado. Porque hoje dentro dos lares os homens que estão muitas vezes sem exercer nenhuma função, estão percebendo o quanto essas mulheres ainda continuam trabalhando dentro dos seus lares. Eu gosto daquele texto de Lucas 10, capítulo do versículo 38, que fala do encontro de Jesus com Marta e Maria. Então, naquele momento, Marta ficou muito ansiosa, muito preocupada, como servir a Jesus. E Maria, ela foi desfrutar da companhia de Jesus. E Jesus fala porque ela estava tão preocupada, tão estressada. Então hoje nós estamos vivendo o tempo de Maria, um tempo de aproveitar mais os nossos, porque a gente vivia um tempo que a gente estava tão ocupadas em trazer algo para os nossos, mas não tínhamos tempo de estar com os nossos. Nós vivíamos tão preocupadas em realizar as questões do reino de Deus e não estávamos tendo tempo de estar com Deus.
não é? Nós estávamos também preocupados de ganhar dos portões para fora, mas nós estávamos muitas vezes perdendo dos portões para dentro, perdendo a convivência, não é? Com os filhos, com o cônjuge, conosco mesmas. Então esse é o momento de Maria. Esse é o momento de aproveitarmos o tempo, de fazermos uma panela de pipoca e comer com os nossos filhos, aquelas que estão podendo, aqueles que estão podendo, não é? Aproveitar este lar, conhecer mais as dificuldades, estreitar os relacionamentos com os filhos adolescentes, não é? Aproveitar para fazer o macramê, agora, aproveitar para fazer um crochê, aproveitar para estar bem consigo mesma, aproveitar para desfrutar, né, da alegria dos ambientes do seu lar e viver esse momento de Maria. E especialmente viver esse momento de estar com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe como mulheres, não é? Servas, mulheres mães, mulheres profissionais, mulheres que exercem duplas funções e que vivem esse momento que o Senhor está nos proporcionando. Então a Bíblia diz que há momento para tudo, né, aqui na terra, proporcionado por Deus. Então viva esse momento, viva com intensidade, aproveite, porque certamente sairemos com Ele, dele mais fortalecidas. Amém? Que Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite, eu me chamo Lília Ribeiro Gomes, eu sou membro da Igreja Batista Nova Betel e o pastor Roberto me pediu para gravar um vídeo falando sobre a mulher em tempo de pandemia e o lar, né? Interessante que se nós formos ver como é que a mulher vivia, como é que é a mulher no lar. A mulher, eu digo, há 5, 6 meses atrás, antes de começar toda essa pandemia, toda essa agonia, e mulheres de 50 anos atrás, viviam de forma diferente, né? A maioria das mulheres antigas, elas eram mais dona do lar, dona de casa. Cozinhavam, lavavam, passavam, cuidavam dos filhos, educavam os filhos, estavam em casa. Hoje, nos tempos modernos, nós temos mais participado, nós participamos da educação dos nossos filhos, tá? Mas nós também assumimos uma outra função, que é estarmos fora, trabalhando. Por vontade, por desejo de exercer algumas profissões, por necessidade. E, consequentemente, temos estado um pouco mais ausentes, né, da presença dos nossos filhos, porque muitas vezes saímos de manhã, só retornamos à noite, deixamos as coisas organizadas, né? Almoço, todas as coisas organizadas, mas não estamos fisicamente presentes durante o dia. E aí chegou a pandemia, né? E como nas nossas vidas, eu creio que para o mundo todo hoje, mudou a vida de muita gente, muita gente. Muitas pessoas continuam trabalhando porque precisam, estão na linha de frente, trabalham no comércio, estão trabalhando. Outras mulheres que trabalhavam fora não estão trabalhando nesse momento, estão em casa. Mas uma coisa eu creio que tem se passado com todas nós, estamos um pouco mais ansiosas, tensas, preocupadas. Nós nos preocupamos com nossos filhos, com nossos familiares, nós nos preocupamos com as pessoas, mesmo aquelas que não conhecemos, porque nós temos visto que as coisas não têm sido fácil, para muitas famílias tem sido muito sofrimento, com perdas de familiares, mas nós que conhecemos a palavra, eu gostaria de ler um versículo aqui onde Paulo escreve em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Temos outra passagem aqui que eu vou ler em 1 Pedro 5:7, fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós.
Na verdade, nesse período de pandemia, nós temos pensado muito, e aí, como vai ser? Como vai ser o amanhã? Eu não sei, as coisas estão tão incertas, mas se nós formos parar para pensar, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que, na verdade, as coisas, a nossa vida é incerta, sempre foi incerta em todos os momentos. Porque eu digo incerta na questão de dependermos de Deus. Nós não sabíamos, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, nós não sabíamos o que íamos nos acontecer, né? Nós até planejamos. Porque daqui a 6 meses eu vou fazer uma viagem, porque eu vou comprar isso, porque eu vou fazer aquilo. Mas, na verdade, assim como hoje, em momento de pandemia, a nossa vida está totalmente na mão de Deus e dele depende todas as coisas e dele depende o minuto seguinte, né? E eu acredito que nós, como mulheres, nós que conhecemos a palavra, nós devemos estar mais e mais buscando a palavra, o conhecimento desse nosso Deus e colocando para os nossos filhos, porque eles estão sem aula, eles estão em casa. Nós devemos estar ensinando mais os nossos filhos que eles não devem estar temendo, né? Nós devemos ter cuidado, respeito, obedecer às normas, de ficar em casa, todas as normas, mas nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, em tempo de pandemia e fora da pandemia, pertence unicamente e exclusivamente ao nosso Deus. Nós devemos estar atentos, né, como donas de lares, como aquela que ajuda na criação, na instrução, na orientação dos nossos filhos, para que eles venham a entender desta forma, para que eles venham, com esta oportunidade, a perceber, o quanto que Deus é maravilhoso. O quanto que Deus é maravilhoso. Nossa, mas explicar como aos nossos filhos que Deus é maravilhoso, mas estamos numa situação tão difícil. Eu gostaria de ler uma parte aqui também em 1 Tessalonicenses 5:18. Em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todas as coisas dai graça. Mas dá graça como nesse tempo? Na verdade, não é que nós devemos dizer, ai, que maravilha que aconteceu a pandemia, de forma nenhuma. Mas nós devemos aproveitar essa oportunidade para podermos ver, para podermos contemplar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nós devemos também passar essa instrução para os nossos filhos. Nós devemos também, como dona de lar, como auxiliadora dos nossos maridos, estar compartilhando isso com eles, né? Que nós devemos em tudo dar graça. Olha uma coisa interessante. Quando estávamos aceleradas, né? Saindo, trabalhando, retornando, vendo nossos filhos, muitas de nós desejava estar mais presente, né? Desejava acompanhar um pouco mais a educação dos nossos filhos, estar mais presente com nossos filhos e não tínhamos tempo. Porque tinha que trabalhar, porque final de semana tinha que organizar a casa. Mas hoje nós somos obrigados, alguns estão sendo obrigados a estar em casa, porque nós devemos, se não somos da área de necessidade para estarmos na rua, devemos realmente estar em casa. Então devemos aproveitar essa oportunidade para poder estar instruindo mais os nossos filhos, dando graças a Deus, porque nós podemos muitas vezes, coisas que não acontecia antes, acordar, ver nossos filhos acordar, tomar café com eles, almoçar com eles, acompanhar mais a educação dos nossos filhos, porque muitas aulas estão sendo online, nós estamos podendo dar mais atenção. Então, eu vejo muito isso. E em tudo, em todas as coisas, dai graça, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar sim para que Deus tenha misericórdia, e mais esta época, porque Deus sempre tem misericórdia de nós.
Vamos estar clamando a Deus que olhe por aqueles que estão trabalhando fora, mas vamos também agradecer ao nosso Deus porque nesta época Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos nossos filhos. Vamos mostrar isso aos nossos filhos, vamos ler a palavra, vamos orar. Vamos fazer com que os nossos filhos vejam, enxerguem, entendam que hoje a dependência da nossa vida está totalmente na mão de Deus, mas que antes da pandemia também estava, que o amanhã também estará, porque a nossa vida depende exclusivamente de Deus e sempre foi assim. E outro ponto positivo que eu vejo é esta oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando para que a gente enxergue melhor isso. Até mesmo nós que conhecemos a palavra e que estávamos muito aceleradas de observar, de parar, de respirar, de dizer: Deus, obrigado pelo instante, obrigado pelo hoje, obrigado pelo agora. Obrigado porque a ti pertence todas as coisas e o amanhã está em tuas mãos. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Queremos agradecer todas as nossas convidadas que participaram do nosso Papo Rosa. Muito obrigado. Até a próxima.